Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos precatórios em segundo turno. Dessa vez, como mais folga do que no primeiro turno. O texto agora segue para o Senado. Por 323 votos a 172, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição dos precatórios. A PEC adia o pagamento de boa parte das dívidas judiciais que vencem em 2022, liberando a verba de 91 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento para bancar, entre outras despesas, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 até dezembro do ano que vem. A proposta também altera o cálculo do teto de gastos, o que limita o crescimento das despesas públicas à correção da inflação, de janeiro a dezembro de cada ano. A aprovação da proposta é uma vitória do Palácio do Planalto e do presidente da Câmara, Arthur Lira, que conseguiu mais 11 votos favoráveis na votação em segundo turno. Agora, a PEC dos precatórios segue para ser analisada no Senado Federal em regime de urgência. Nós temos no Senado Federal um senso de urgência em relação à solução para os precatórios e a solução do espaço fiscal que respeite o teto de gastos públicos, a responsabilidade fiscal, que é algo que nos norteia, que nós temos essa obrigação, para poder garantir a existência de um programa social que é o Auxílio Brasil. O único destaque aprovado retirou do texto base da PEC a permissão para o Executivo descumprir a chamada regra de ouro, que impede que o governo se endivide para pagar despesas correntes, como salários e aposentadorias. Mais cedo, os parlamentares aprovaram o substitutivo ao projeto de lei que garante que professores recebam quase 10 bilhões de reais dos precatórios da União relacionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O vice-presidente Hamilton Mourão considerou oportuna a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o chamado orçamento secreto. O STF formou maioria para suspender a execução de emendas de relator. Já o presidente da Câmara foi contra a interferência do Judiciário na questão. Os recursos de emenda do relator, chamados também de orçamento secreto, têm a transparência questionada em ações no STF e no Tribunal de Contas da União. A ministra Rosa Weber decidiu barrar o pagamento desse tipo de emenda, e a maioria dos ministros já votou pela manutenção da decisão da relatora. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, a decisão do Supremo foi apropriada. Os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não estavam sendo respeitados, nessa forma aí de execução orçamentária. Então, eu acho que a intervenção do STF foi oportuna. Já para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, houve interferência indevida em questões internas do Congresso Nacional por parte da Corte Suprema. Ao mesmo tempo, Lira diz que pretende apresentar um projeto de lei para dar transparência às emendas de relator ao orçamento federal. E nos destaques internacionais, a polícia polonesa anunciou nesta quarta-feira que prendeu mais de 50 migrantes que entraram de maneira ilegal na Polônia, procedente de Belarus. A apreensão de 2 grandes grupos, separados nas últimas 24 horas, é mais um capítulo da grave crise entre Minsk e os países ocidentais. O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, acusou o governo de Belarus de terrorismo de Estado. O que enfrentamos aqui, devemos ser claros, é um terrorismo de Estado. Este é o nome. O Ministério das Relações Exteriores de Belarus acusou a União Europeia de provocar um impasse na região. A chantagem política continua. Já se fala no Ocidente sobre um 5º pacote de sanções contra Belarus, cuja razão desta vez é a crise migratória provocada pela própria União Europeia e Estados-membros fronteira com Belarus. A Guarda de Fronteira bielorrussa afirmou que as forças de segurança polonesas tratam os migrantes com brutalidade. Já o Ministério da Defesa polonês compartilhou um vídeo em que alega intimidação dos migrantes por parte de policiais bielorrussos na gelada fronteira.
A União Europeia acusa o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de ter orquestrado a onda de imigrantes e refugiados devido às sanções impostas ao país pelo bloco. Em uma primeira tentativa de acordo para intensificar o combate contra o aquecimento global, a COP26 pediu aos países que revisem suas metas de redução de emissões de carbono até o final de 2022, 3 anos antes do que o previsto. O rascunho da declaração final vai evoluir de acordo com o avanço do trabalho dos ministros para a conclusão da Conferência do Clima no fim de semana. O texto destaca que limitar o aquecimento a mais 1,5 grau até o fim do século, em comparação com a era pré-industrial, requer uma ação significativa e eficaz de todas as partes nesta década crítica. De acordo com um mecanismo estabelecido em 2015, os países devem revisar suas metas a cada 5 anos. A próxima está prevista apenas para 2025. Mas desde o início do encontro, as nações mais vulneráveis insistem na necessidade de que a revisão aconteça anualmente. Os analistas consideram que a primeira versão do rascunho não atende plenamente nem os países ricos nem os pobres. Mas, em termos diplomáticos, isso pode significar que tem possibilidades de êxito. E de volta ao Brasil, olha só, 2 grafiteiros resolveram fazer uma homenagem diferente para Marília Mendonça. A dupla estampou a imagem da cantora em um enorme mural na zona sul de São Paulo. O trabalho tem feito muito sucesso e emocionado as pessoas que passam pelo local. O sorriso é o mesmo que encantou o Brasil. Nas mãos, o microfone, instrumento de trabalho com o qual construiu uma carreira de enorme sucesso. Foi assim, com traços, cores e tons, que 2 artistas resolveram homenagear a cantora Marília Mendonça, que morreu no último fim de semana em um desastre aéreo. O enorme painel foi pintado na zona sul de São Paulo. E a iniciativa partiu de 2 grafiteiros, Paulo Terra e Ed HP. E esse trabalho começou no próprio sábado. Logo depois do acidente que matou a cantora, os 2 resolveram fazer a homenagem, que misturou 2 sentimentos. O primeiro, o amor e o talento pela arte. E o segundo, a admiração por Marília Mendonça. São 6 metros de altura e 23 metros de largura. Além do tamanho, a riqueza de detalhes chama atenção. Porque os olhos dizem muitas coisas, né? Então, para mim, o mais marcante é o olho. Um cuidado que começou já na escolha da foto que seria reproduzida no mural. A minha maior preocupação é poder retratar uma imagem dela que as pessoas olhassem, batessem o olhar e falar, é a Marília Mendonça. Ela tem aquela característica dela, né? Mais cheinha e tal. E aí foi o que marcou acho que para todo mundo. Então eu quis frisar realmente nessa imagem que ela é mais cheinha. Para a pessoa bater o olho e lembrar de uma música. Já era. O trabalho ainda está sendo finalizado, mas o resultado já agrada quem passa pelo local todos os dias. Eu gostei bastante dos traços do rosto, as cores que ele usa, tá vendo? É umas cores muito chamativas, tá vendo? Eu achei muito legal. Embeleza a cidade, deixa mais colorida a cidade. Parecido, cara. Quando bateu assim, eu olhei, nossa, é igualzinho. Tá igualzinho, não tem nada que tirar dela aí. Passando aqui, todo mundo vai lembrar dela aqui, né? Eu acho que ninguém vai esquecer ela, que já não esquece nunca mais, mas passando por aqui agora, a pessoa vai lembrar dela. E a certeza de quem vê a obra é que a admiração por Marília Mendonça nunca vai se apagar, nem perder as cores. Porque aqui são todos fãs. O primeiro DVD que estourou dela foi o do Porteiro, né, do Infiel, e eu escutava direto no carro. Dá pra cantar uma música dela, então? Bom, eu posso até tentar, mas melhor não, para não passar vergonha. Melhor eu grafitar mesmo. Cada um com a sua arte. Cada um com a sua arte. Belo trabalho, parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.